Você já ficou se perguntando como algumas empresas conseguem atrair tantos clientes? O que elas fazem para se destacar no mercado? Por que os produtos delas vendem tanto, enquanto outros ficam encalhados? O segredo do sucesso certamente passa pelo marketing. Para entendermos mais do assunto, entrevistamos Mariana Lacroix, uma profissional do ramo que trabalha na multinacional francesa Michelin, no Rio de Janeiro. Então, meu nome é Mariana Lacroix, eu hoje trabalho na Michelin e a Michelin fabrica pneus, mas também é responsável pela publicação do Guia Michelin de Restaurantes e Hotéis, que é esse aqui. E uma das minhas atividades na Michelin é trabalhar com o Guia Michelin, um pouco relacionado a marketing e patrocínios e eventos, né? Então, para responder a tua pergunta, como que eu decidi escolher o curso de comunicação, né? Então, eu sempre interagi muito bem com diversos públicos, sempre tive amigos, cada amigo de um perfil diferente. Eu sempre me interessei muito por pessoas, pelos gostos das pessoas, pelos hábitos das pessoas. Então, essa paixão por pessoas sempre me afastou muito. Eu jamais poderia trabalhar com ciências exatas, né? Então, naturalmente, quando eu fui escolher os cursos universitários, eu fatalmente caí na área de humanas, e comunicação social foi o que mais se aproximou do que eu sou como pessoa, do que eu era como pessoa na época, que já tem um tempo, né? E as opções que tinham na época eram jornalismo, era jornalismo ou publicidade. Você fazia um ano comum, né? E a publicidade para mim foi extremamente sedutor, né? Assim, me senti super seduzida, porque você entra realmente num campo de conhecer os hábitos das pessoas, por que as pessoas frequentam determinados lugares, consomem produtos, serviços. Como foi para você conciliar essa fase da vida? Estágio e trabalho? Então, eu tive assim, meu primeiro estágio formal, tive um estágio de 1 mês numa agência de propaganda, lá pelo 4º, 5º período, e depois eu fui fazer um estágio mesmo formal na L'Oréal, que é essa grande indústria de cosmético, né? E realmente eu entrei num universo assim muito rico para quem vai trabalhar com marketing, que é produtos de bem de consumo. Eu trabalhava com perfume, a L'Oréal é responsável pela fabricação de vários perfumes. Então eu trabalhava diretamente ligada à área de perfume. Então assim, conciliar, eu não tinha uma rotina fácil. Eu tive que diminuir um pouco o número de matérias na faculdade, porque eu estudava à noite. Então, para poder dar conta de trabalhar e estudar, eu não poderia fazer, não sei quantas matérias vocês fazem, né? Mas eu tive que diminuir um pouquinho o número de matérias para poder conciliar isso. Então, como foi assim, a alegria, a felicidade, a satisfação de poder estar fazendo um estágio assim bem interessante. Vamos dizer assim, eu tive uma oportunidade, dei sorte, mas agarrei isso, né? E eu vou até mais além. Eu acho que não há pressa em se formar. Você pode adiar sua formatura por mais 1 ano, 1 ano e meio, às vezes até 2, em prol de adquirir um pouco de mais de consistência. Então, a minha forma de conciliar foi diminuir um pouco o número de matérias. Isso eu tive que fazer. Então, relacionado ao marketing, quer dizer, que é o que vocês estão pesquisando hoje, eu trabalho com uma parte do marketing do Guia Michelin de Restaurantes e Hotéis, tá? Que é essa publicação, que é uma publicação que tem mais de um século, começou na França há mais de um século e hoje é publicada em mais de 40 países no mundo. Eu trabalho numa parte do marketing do guia, não é tudo, mas uma parte, com relação ao lançamento da edição anual e parceria de patrocínios, né? Então, um dos meus maiores desafios hoje é criar um vínculo de identificação da publicação, porque isso aqui tem um perfil de pessoas que consomem Guia Michelin, né? Você tem um público, uma faixa etária, né? Com produtos e serviços que tenham
o mesmo perfil de consumidor das pessoas que se interessam pelo guia. Então, a gente precisa hoje, o desafio é a viabilidade do negócio. Isso aqui, hoje, para Michelin, é uma alavanca de projeção da marca, é uma experiência da marca. Não é um produto que rende dinheiro para a empresa, vocês estão entendendo? Isso aqui é usado unicamente para projetar a marca e trazer uma experiência de marca para quem usar pneu Michelin, também frequenta um restaurante do guia Michelin, então você tem uma experiência de marca, mas não gera dinheiro. Então a gente tem que buscar a viabilidade desse negócio aqui, buscando patrocínio e também fazer as pessoas entenderem como é que num mundo onde, no Brasil, que atravessa uma recessão, você vai frequentar um restaurante que custa dinheiro. E mesmo as pessoas que hoje têm recurso material estão se questionando isso. Sustentabilidade, essa coisa do minimalismo, de você ser mais simples, né? Então, até para isso, o guia se questiona, muda algumas coisas. Por exemplo, a gente incluiu aqui uma categoria que se chama boteco, tipo de restaurante boteco, que é uma coisa que tem no Brasil, para se enquadrar um pouco mais no perfil do consumidor brasileiro. Então, o meu desafio hoje é ajudar a buscar a viabilidade do negócio. Então, assim, com relação à publicidade, eu posso falar com relação ao ambiente corporativo, né? Que é o meu ambiente de trabalho, mais a Michelin. Aqui, assim, falando da publicidade, o que eu vejo lá de fora, eu não vejo muita desigualdade de gênero, não. Ao contrário, eu vejo hoje esse ramo de atuação muito equilibrado. Tem outros que talvez tenham isso. A Michelin, como uma empresa originalmente de engenheiros, que são pessoas que trabalham com pneu, tecnologia, vem mudando isso muito ao longo dos anos. E hoje trabalha fortemente para inclusão, para equilibrar os gêneros, até em cargos de direção. Recentemente saiu uma publicação no LinkedIn, até da Michelin, falando exatamente sobre isso. Hoje você tem no board de diretoria mulheres se equilibrando com os homens. Eu vejo isso assim, caminhando muito bem e evoluindo muito bem, pelo menos aqui dentro. Tá? E agora, a última pergunta para fechar. Olha só. Vocês têm que equilibrar duas coisas. O interesse por pessoas, né? Saber escutar, ouvir, e dados, fatos. São o quê? As tendências de mercado, os números. Então, se você vai trabalhar com marketing de perfume, é conhecer quem se interessa pelo seu produto, o que ela faz, onde ela frequenta, e entender que é para atender uma necessidade dela, criar um vínculo do teu produto com o gosto dela, assim, se interessar pela pessoas. E dados, tendências. A gente vive hoje numa sociedade que está em recessão. Como é que está inserido o teu produto dentro dessa recessão? Acompanhar o que acontece na sociedade, os números, né? Então, eu trabalhei um pouco com marketing de pneu de carro e quando a gente vai lançar um tipo de pneu para off-road, né? Para carro que faz trilha, por exemplo, você tem que ver venda de automóveis, como é que está a venda de automóveis nos últimos 5 anos. Está crescendo, não está crescendo? Entender isso, porque você vai produzir em função disso. Então você tem que equilibrar um conhecimento de pessoas e números, dados, fatos, tá? Isso é uma coisa, acompanhar a tendência e ter também criatividade para poder, tendo esses fatos, né, criar maneiras de se projetar dentro desse contexto que você já estudou antes. Mas assim, ir a fundo nisso. E outra coisa, ir a fundo no marketing digital. Isso é fundamental. Isso seria o conselho, tá?